Olá, bem-vindo aqui ao EstudoBíblico.net. Que bom que você tem acompanhado aqui o nosso canal, que tem como proposta ajudar você a compreender com mais clareza as Sagradas Escrituras e entender melhor a fé cristã. Esse é um canal de conteúdos bíblicos e teológicos. O vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante, na minha opinião é um dos melhores vídeos aqui do canal. É um vídeo que vai falar sobre o Templo de Jerusalém. Nós vamos aqui mostrar a história do Templo de Jerusalém, sua representatividade na fé de Israel e sua importância dentro da história bíblica. É um vídeo em que eu vou desenvolver aqui todo esse processo da adoração de Israel, desde a época patriarcal, passando pelo período dos juízes, até chegar ali o momento da construção do templo nos dias de Salomão. Recomendo muito você ver esse vídeo, ele está bastante esclarecedor, você compartilhar com outras pessoas esse vídeo, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, se inscreva aqui no EstudoBíblico.net e também ative lá o sininho de notificações, porque semana após semana novos conteúdos vão surgindo e aí você pode ser informado desses novos conteúdos que estamos produzindo aí para ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Bem, então sem mais delongas, vamos lá agora falar sobre o Templo de Jerusalém. Como eu disse, eu vou fazer todo um processo de explicação histórica desde a época dos patriarcas. Nós vamos entender a importância de alguns santuários dentro da história de Israel até chegarmos, portanto, ao templo. Então vamos lá, me acompanhe aí agora nos slides. Bem, vamos começar falando dos primeiros santuários de Israel, ou seja, os primeiros locais de adoração que Israel em sua história levantou, erigiu, construiu para assim poder adorar a Deus. Vamos começar com os lugares de culto na época dos patriarcas. Alguns lugares importantes aos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José, durante o período da sua peregrinação sobre a terra de Israel, ou a antiga terra de Canaã. Os israelitas, eles atribuíam aos patriarcas a fundação de alguns santuários, ou seja, na história religiosa de Israel, alguns santuários dentro do seu território remontavam o período lá dos patriarcas. Sua fundação era de acordo com as regras de escolha que os patriarcas tiveram, onde ali estabeleceram lugares de culto e de adoração a Deus. Eles eram estabelecidos onde um elemento da natureza manifestou a presença de Deus naquilo que é conhecido como teofania, ou seja, uma manifestação divina, onde ali os patriarcas puderam ver a presença manifesta de Deus, sejam em árvores, colinas, fontes, etc. Esses santuários se localizavam ao longo da rota dos patriarcas. E agora eu vou mostrar para você alguns desses santuários, tá bom? O primeiro deles é Siquém. E se você está vendo ali do lado direito as setas, vai indicar onde ficava Siquém. Ali foi o lugar da primeira parada de Abraão em Canaã, conforme nos relata Gênesis 12, Gênesis 33, 35, Josué 24 e Juízes 9. Esse lugar, onde foi a primeira parada de Abraão, ali foi levantado um altar de adoração a Deus. Portanto, se tornou um local importante de culto ao Senhor na história da fé israelita. Outro local é Betel, muito importante, principalmente na experiência que José teve ali ao ver uma escada que vinha dos céus e tocava a terra, onde anjos subiam e desciam por ela. E é a Jacó que a fundação desse santuário é atribuída. Está lá em Gênesis 28 isso relatado. A instalação do santuário pelos patriarcas tornou o lugar um centro de peregrinação para culto e entrega de dízimos e ofertas. Ou seja, foi um local muito importante durante o período patriarcal e também durante ali alguns anos, no período em que Israel está estabelecido na terra de Canaã, depois que sai do Egito, onde ali os israelitas iam adorar a Deus, mas também levar seus dízimos, suas ofertas. O culto a Yahvé nesse lugar substituiu o culto à divindade cananeia que no passado ali era feito, que no passado ali era realizado. E é importante destacar algo. Depois que Israel sai do Egito e vai conquistar a terra de Canaã, ele vai tomar lugares que até então pertenciam aos povos cananeus, que tinham seus cultos pagãos e idolátricos, tá? Então era necessário descontaminar esses lugares.
Nós vamos ter agora Manré ou Mambré, é um outro nome que é atribuído em algumas outras versões da Bíblia, que segundo Gênesis 13:18, Abraão ali levantou um altar, e levantou um altar sobre o carvalho de Manré ou o carvalho de Mambré. Também se tornou no futuro residência do próprio Abraão, de Isaac e de Jacó, conforme nos mostra as referências bíblicas. Outro local importante fica mais ao sul, na região do Neguev, a cidade de Berseba, e ali foi um local muito importante também dentro da época patriarcal. Foi nesse lugar, cujo nome também é conhecido como Poço de Juramento, que Yahvé apareceu de noite a Isaac e lhe confirmou a promessa que foi feita a Abraão. E ali, por causa disso, Isaac constrói um altar e invoca ao Senhor. Portanto, Berseba se tornará também um lugar de culto na época dos patriarcas. E vamos agora falar do tabernáculo. Você sabe que o tabernáculo foi um templo móvel que acompanhou Israel durante os anos da sua peregrinação no deserto. E aqui vale a pena lembrar algo: Israel ficou cativo 430 anos no Egito e depois, sob a liderança de Moisés, Israel sai do Egito para conquistar Canaã. O que levaria de 30 a 60 dias para que todo o povo chegasse a Canaã, se tornou 40 anos durante o tempo que Israel perambulou pelo deserto, até que toda aquela geração infiel de 20 anos para cima que tinha saído do Egito morresse e uma nova geração se levantasse. E durante o tempo que Israel está peregrinando sobre o deserto do Sinai, sob a liderança de Moisés, o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Quando o povo tinha que se locomover para um lugar, o tabernáculo ele era desmontado e ele era montado novamente no lugar onde Israel assim parava. E era, portanto, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, Israel. Vamos entender aí algo mais a respeito do tabernáculo. Durante os anos em que Israel esteve no deserto, o tabernáculo foi o santuário central do povo, também conhecido como tenda da reunião, ou tenda do encontro, ou também conhecido como assembleia, o local de adoração, onde o povo também ali expressava o seu culto a Deus. Era o lugar onde Yahvé conversava com Moisés face a face. Nós vamos ver isso registrado lá em Êxodo 33, 11 e Números 12, 8. Quem queria consultar a Yahvé ia à tenda onde Moisés servia de intermediário junto a Deus. Então, este tabernáculo que acompanhava o povo durante a sua peregrinação era o símbolo de que Deus estava no meio do povo e Moisés, o líder ali durante o tempo da peregrinação, era aquele que intercedia a Deus, ou que intercedia perante a Deus em favor do povo. E quem tinha suas queixas, suas causas, ia, portanto, até Moisés. Você tem aí uma imagem que vai mostrar para nós como que era o tabernáculo, tá? O tabernáculo no deserto. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens para retratar isso. Você está vendo várias tendas em torno, que é uma representação de como que as tribos se acomodavam no deserto quando ali Deus parava, ou Deus ordenava que Israel parasse e o tabernáculo fosse levantado. As tribos ficavam em torno do tabernáculo. Essa imagem também relata isso para nós. Estamos vendo aí várias tendas, que representavam, portanto, a habitação das tribos israelitas em torno do tabernáculo. Outra imagem para ilustrar isso para nós, e aí vale destacar ali o altar de bronze, onde eram oferecidos sacrifícios de animais, e lá o tabernáculo, onde você vê aquela fumaça branca, mais forte lá atrás, era o símbolo da Shekinah, da presença de Deus que ficava ali no Santo dos Santos. Temos aí uma outra imagem do tabernáculo, mostrando aí os tecidos, que cobriam, que revestiam, portanto, o tabernáculo. Uma outra imagem mais ilustrativa, mostrando o papel dos sacerdotes em receber os sacrifícios de animais, oferecê-los ali no altar de bronze, lavarem suas mãos, suas orelhas ali na pia de bronze e entrar no tabernáculo para ministrar a Deus, ou ministrar pelo povo perante Deus, ministrar em favor do povo. Uma outra imagem para relatar isso para nós, para demonstrar como era,
como que funcionava, né, as tendas dos israelitas em torno do tabernáculo. Essa imagem é uma réplica do tabernáculo de Moisés, que está levantada lá na cidade de Elat, em Israel. Você tendo a oportunidade de ir a Israel, vá a Elat, fica lá no sul de Israel. Você pode visitar aí esta réplica do tabernáculo, tá? Uma outra imagem que vai mostrar para nós a parte interna do tabernáculo. O lugar santo, onde estava a mesa dos pães da proposição, onde estava a menorá e o altar do incenso. E lá, depois da cortina, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Outra imagem, para ilustrar isso para nós, você está vendo lá fora o átrio, altar de bronze, ou melhor, o altar de bronze, onde eram oferecidos sacrifícios, a pia de bronze, lá dentro o lugar santo, menorá, mesa dos pães e o altar de incenso, e lá dentro do Santo dos Santos, a Arca da Aliança. E mais uma outra imagem para ilustrar para nós esta representatividade desse templo móvel que acompanhava Israel durante sua peregrinação no deserto. Mais uma imagem, ele, o sumo sacerdote, apresentando um incenso, símbolo de oração e de adoração a Deus. Desse modo, fica evidente que os ancestrais dos israelitas, no tempo da sua existência nômade, tiveram um santuário portátil, o tabernáculo, tá? E esse tabernáculo tinha o formato de uma tenda, ou seja, conforme a imagem das próprias habitações dos israelitas, transmitindo a ideia de que Deus habitava no meio do seu povo. E é natural que esse santuário tenha desaparecido quando as tribos se fixarem em Canaã, porque a utilidade e finalidade do tabernáculo era acompanhar o povo durante a sua peregrinação, representando a presença de Deus no meio do povo. Só que agora, uma vez que Israel entra na terra de Canaã, o tabernáculo não perde a sua representatividade como símbolo da presença de Deus, mas perde a sua finalidade, porque agora Israel está estabelecido na terra. Portanto, um local de adoração terá que ser levantado, terá que ser estabelecido. E aí foi em Siló, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde ficava Siló, que a arca foi ali depositada, abrigada, tá? E ali se levanta um santuário. E no fim da época dos juízes, em Siló, foi construído um edifício para abrigar a arca. Você vai ver isso lá em 1 Samuel 1, de 7 a 9, e 1 Samuel 3, versículo 15, tá? E aí está o símbolo da Arca da Aliança, ou seja, o tabernáculo que foi construído e até posteriormente depois o templo, tinha como finalidade abrigar a arca, porque ela era o símbolo palpável e visível da presença de Deus. Segundo o Êxodo 26:33 e Êxodo 40:21, o tabernáculo era destinado a abrigar a Arca da Aliança. As duas tábuas da lei, ou as duas tábuas da aliança, que foram recebidas por Moisés da parte de Deus, foram depositadas dentro dessa arca. E a tenda, ou tabernáculo, né, que continha a arca, era também chamada de tenda do testemunho, era um outro nome que era atribuído a ela. A arca, a gente sabe que era uma caixa de madeira de acácia, ela tinha 1,25 m de comprimento e tinha 75 centímetros de largura e altura. Além disso, ela era folheada a ouro e ela era munida com argolas por onde passavam as barras que serviam para transporte, onde os sacerdotes, no momento em que o tabernáculo tinha que se locomover por causa da locomoção do povo, os sacerdotes transportavam, portanto, a arca. E era um elemento de culto no deserto. Tá? Ela era o sinal visível da presença de Deus. Então, era o sinal visível, palpável, que simbolizava, representava que Deus estava no meio de Israel. Era vista como trono divino e como receptáculo da lei do Senhor. E aí tem uma imagem que mostra para nós como era a arca, né? E essa outra ilustração que mostra ali o sumo sacerdote, ali com a estola sacerdotal, né, intercedendo a Deus em favor de Israel, e ele fazia isso uma vez por ano. Bem, vamos agora falar deste momento em que Israel entra na terra de Canaã, vai se estabelecer na terra, expulsando os povos cananeus,
E vamos ver como que ao longo dessa história, até o momento em que será levantado um local central de adoração, que é Jerusalém, nesse interregno, houveram vários santuários, tá? Na terra de Israel, vários santuários que surgiram antes da construção do templo e que tinham uma importância na história do povo hebreu, do povo de Israel, no seu culto e adoração ao Senhor. Vamos conhecer alguns desses santuários que foram importantes para o povo de Israel. O primeiro deles é Gilgal, tá? Gilgal, você está vendo ali pela seta vermelha, local importante para Israel, que foi o primeiro local onde Israel ali e se estabelece por um curto período de tempo, depois de ter atravessado o Rio Jordão. Ele é localizado a leste de Jericó e próximo, portanto, ao Rio Jordão. Um local de culto marcado por um círculo de pedras, porque conforme o relato de Josué 4, 19 a 20, ali foi levantado um altar de adoração a Deus. Foi, portanto, um santuário importante logo depois da conquista de Canaã. Ou seja, Gilgal terá um papel importante como um local, um centro, um santuário de adoração que vai ter ali uma certa importância durante um curto período de tempo para o povo de Israel. Mas depois nós temos Siló, e Siló se tornará importantíssimo para o povo de Israel. Se você ver ali na seta vermelha, Siló, onde estava localizada, para poder entender o papel dela, dessa cidade, dessa região, como um santuário, né, de culto a Deus durante a época dos juízes. Tá? Porque foi nessa época dos juízes que Gilgal, o antigo santuário, foi substituído agora por Siló, que vai se tornar o santuário central da federação das tribos de Israel. Você vai ver isso lá em Josué 18:1, 21:2 e Josué 22, 9 a 12. Ou seja, Siló passa a ser agora esse novo santuário. E todo ano se celebrava em Siló uma festa de peregrinação. E era lá que estava a arca. Lembre-se que a festa de peregrinação eram aquelas festas como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, onde Israel se reunia uma vez por ano para adorar a Deus. Então Siló vai se tornar esse local importante. Outra cidade é Mispá de Benjamim, tá? E na história do crime de Gibeá, os israelitas se reúnem diante de Yahvé em Mispá e ali fazem um juramento solene. Tratava-se, portanto, de um santuário, de um local de adoração, de um local de culto a Deus. Ali, em Mispá de Benjamim, houve reuniões, invocações a Yahvé, ali se derramou água diante de Deus, um ritual de súplica, e um sacrifício foi oferecido a Deus naquele lugar. Então, Mispá de Benjamim também se tornou um santuário em Israel. Outro local que temos é Gibeá e Ofra, e aí as setas estão indicando onde ficavam essas regiões. Deve-se ligar esse santuário à história dos descendentes de Saul que Davi entregou para satisfazer a vingança dos gibeonitas. Isso é uma menção a Gibeá. E Ofra, de acordo com Juízes 6, de 11 a 24, o anjo de Yahvé apareceu sobre uma árvore que pertencia a Joás, pai de Gideão, e que recebeu a missão de salvar Israel dos midianitas. Então Ofra também se tornou um santuário importante dentro da história de Israel nesta época dos juízes. Outro local foi Dan, lá no norte de Israel. Tá? Que também se tornou um santuário, onde as tribos do norte ali, que estavam na parte mais ao norte, iam também cultuar ao Senhor. A fundação desse santuário está ligada à migração dos danitas, conforme nos relata Juízes 17, 18, onde Mica instalou seu filho como sacerdote, contratando por salário um levita peregrino, portanto pervertendo os preceitos que Deus havia estabelecido para o ofício sacerdotal e levítico. É nesse local, em Dan, que Jeroboão, posteriormente, ali depois que Salomão morre e que o reino se divide, é ali que Jeroboão vai introduzir um segundo bezerro de ouro e que será condenado com o santuário de Betel, aonde Jeroboão também tinha levantado um bezerro de ouro para a adoração do povo de Israel. Tá? Bem, um outro local é Jerusalém. E aqui, antes de entrarmos em Jerusalém, vale a pena destacar algo.
O grande desafio de Israel, logo após que entra na terra de Canaã, não só de expulsar os povos cananeus que estavam na terra e ainda permitindo que alguns ficassem, a grande luta era contra a influência pagã e idolátrica dos povos cananeus que tinham altares levantados aos deuses que eles adoravam, Baal, Astarote, Moloque, Azerá e por aí vai. O grande desafio de Israel foi vencer esta influência pagã. Esses santuários que nós vimos agora há pouco, espalhados pelo território, tiveram uma representatividade importante a partir de eventos históricos que aconteceram em Israel com manifestações divinas. Só que agora chegaria um momento de ter um lugar central que pudesse unificar o culto a Deus e gerar um senso de unidade nacional. E Davi vai perceber isso. Se nós nos lembrarmos do relato bíblico, Davi vai reinar, depois da morte de Saul, ele vai reinar sobre Hebrom durante 7 anos e meio. E após seu reinado em Hebrom, os líderes das outras tribos vão ver a sua liderança e vão pedir para que ele reinasse sobre todo Israel. E Davi, portanto, consente com isso, para reinar sobre todo Israel. E Davi tem uma estratégia, estabelecer uma nova capital. E havia uma cidade que estava como que num lugar neutro que nenhuma tribo tinha conquistado, que era Jebus. E aí eu quero recomendar você a ver o vídeo Jebus e os Jebuseus aqui no nosso canal. É um vídeo interessantíssimo que fala dessa antiga cidade jebuseia que será conquistada por Davi e se tornará, portanto, depois Jerusalém. Veja esse vídeo, ele é muito esclarecedor. Então Davi escolhe Jebus para ser a nova capital, onde se chamará Cidade de Davi, depois Jerusalém. E ele vai ter também como ideia trazer a arca que estava em Siló, a arca que era o símbolo da presença de Deus, trazê-la para Jerusalém, para que agora o culto pudesse ficar unificado e para que Israel pudesse gerar esse senso de unidade nacional e se purificar das influências pagãs e idolátricas que muitas vezes aconteciam nesses territórios onde haviam esses santuários levantados ao Senhor. Então vamos entender algo sobre Jerusalém. De todos os santuários da primeira época israelita, o mais tardio que surgiu foi o de Jerusalém. A sua fundação aconteceu sob Davi em 2 etapas, em 2 momentos. Primeiro, quando ele instala a arca, trazendo lá de Siló, e você sabe que houve um percalço no momento ali, quando os sacerdotes tocam na arca, e aí eles morrem, porque tocam de maneira errada, e aí Davi deixa a arca em Kiriat Jearim, e depois vai trazer a arca para Jerusalém. Tá? E depois quando vai se edificar ali um altar no local do futuro templo que será construído por Salomão. Quando Davi conquistou Jerusalém, fez dela a capital do seu reino e para lá levou a Arca da Aliança. E ao manter a arca na capital que ele conquistara e que não pertencia ao território de nenhuma tribo, a arca que todas as tribos veneravam e que tinha sido o centro do seu culto comum, fez que Davi aumentasse o seu poder sobre todas as divisões do povo, assegurando assim a sua coesão. Ou seja, Davi agiu de um modo estratégico. Fazer ali de Jerusalém a capital da adoração, a capital do povo, a capital política, mas também a capital religiosa, tá? E ali a ideia era trazer a arca para aquele lugar. A renovação do santuário da arca significava que Jerusalém era a herdeira do santuário de Siló sob juízes e também da tenda do deserto. Ela agora se tornará, portanto, o centro principal de adoração e de culto a Deus. Com a arca se fixava em Jerusalém as tradições religiosas da Federação das 12 Tribos. E foi com a chegada da arca que Jerusalém se tornou, portanto, a cidade santa. Os santuários que foram atribuídos aos patriarcas e alguns santuários da época dos juízes tinham continuado ou substituído os lugares de cultos anteriores. E Jerusalém adquiriu sob Davi, a Jerusalém que foi adquirida sob Davi, a arca se tornou, portanto, o símbolo da presença divina em um local de culto designado por Yahvé. Era agora necessário ter um local central para que o povo pudesse gerar esse senso de unidade, de coesão. Os santuários estavam espalhados pela terra de Israel, que eram locais de culto e adoração a Deus, não proporcionavam esse senso de unidade nacional, e alguns deles receberam influências pagãs
cristãs posteriores, conforme o relato bíblico vai nos apresentar. Bem, agora nós chegamos no Templo de Jerusalém. E essa primeira fase do Templo de Jerusalém é conhecida como Templo de Salomão. Vamos entender esse processo que levou à construção deste templo agora ali em Jerusalém. Com a transferência da arca para a nova capital, Davi quis fazer de Jerusalém o novo centro religioso de Israel. Era estratégico, era gerar o senso de unidade nacional das tribos em torno daquilo que lhes era comum, o templo, ou melhor, a arca, o culto, a adoração a Deus. Essa foto mostra para nós o momento em que Davi entra na cidade de Jerusalém, ou na cidade de Davi, sua cidade, transportando a arca, trazendo, portanto, a arca de Kiriat Jearim, que tinha ficado 3 meses lá na casa de Obed-Edom, para Jerusalém, representando algo, que Deus agora estava no meio do seu povo e a arca, que era o símbolo da sua presença, estava sendo para ali transportada. Porém, a arca continuava sob uma tenda e não havia ainda um santuário construído para ela. Ela vai ficar no Monte Sião, sob uma tenda, e aí Davi vai ter o desejo de construir, portanto, um templo ao Senhor. E de acordo com 2 Samuel 7, de 1 a 17, Davi tinha como sonho construir uma casa para Deus, uma casa para Yahvé. Mas ele foi desviado disso por uma ordem de Deus transmitida pelo profeta Natã. Isso nasce no coração de Davi, não era intenção de Deus que fosse construído um templo para ele. Davi é quem vai ter esse desejo no coração, Deus vai consentir com isso e Natã vai tentar dissuadi-lo dessa questão. Porém, a gente sabe que o templo acabou sendo construído. A realização desse sonho foi delegada por Deus a Salomão, filho e sucessor de Davi. Davi não pôde construir porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Ou seja, Davi matou muita gente, foi para muita guerra, muito conflito, e não era ele que iria empreender esse projeto. Porém, foi Davi quem deu as bases, a estrutura e os recursos para que o seu filho Salomão posteriormente pudesse construir o Templo de Jerusalém. Por isso que a gente diz que Davi preparou tudo, fixou o projeto do templo, fez o inventário da mobília, reuniu os materiais para a construção, formou a equipe de trabalho, regulou as funções do clero, em outras palavras, deixou tudo pronto e mastigado para que agora Salomão pudesse empreender o projeto de construção. Após séculos de lacuna, Davi reconheceu a necessidade desse santuário central para que ele servisse de uma força unificadora que impediria a multiplicação de pequenos centros locais de adoração, o que seria muito dispersivo em Israel. Ou seja, não ter um lugar único, não ter um lugar central, não seria bom para Israel, porque geraria esse senso de dispersão. O templo geraria a ideia de uma unidade nacional. Não só por ser o local onde estaria a Arca de Deus, mas também o local das festas de peregrinação. Então Davi foi bastante estratégico em levar a Arca de Deus para lá, para fazer da nova capital o novo centro religioso de adoração a Deus, gerando essa unidade nacional. Nesse sentido, o Templo de Jerusalém teria um papel fundamental em ser uma força unificadora do culto nacional de Israel a Yahvé. A designação do local do santuário de Israel em Jerusalém foi feita por Davi. Está relatado lá em 1 Crônicas 22:1 e 2 Crônicas 3, de 1 a 2, quando ele vai comprar a eira de Araúna, o Jebuseu. Vamos aqui lembrar algo. O templo é construído na eira de Araúna. Onde ficava a eira de Araúna? Sobre o Monte Moriá. E qual é a história do Monte Moriá? Foi no Monte Moriá que lá no passado Abraão quase ofereceu Isaac como sacrifício a Deus. Está lá em Gênesis 22, está lá relatado, né? Então teve um papel importante o Monte Moriá, que agora era a eira de Araúna. Lá no vídeo Jebuseus eu explico isso com detalhes. Veja lá o vídeo que você vai entender melhor, tá? Essa eira, a eira de Araúna, ficava no Monte Moriá, local onde Isaac foi quase sacrificado por Abraão. E aí a imagem nos lembra daquele momento, né? Portanto, para a história da fé israelita, Moriá tinha um papel fundamental.
na sua história e representava algo, a provisão que Deus deu a Abraão para o sacrifício, né? Quando ali ele vê um cordeiro para sacrificar em lugar do seu filho. Aquele lugar, ou seja, Monte Moriá ou a Eira de Araúna, simbolizaria a audição do Senhor, ou seja, o local onde Deus ouviria orações, além de servir também de um lugar de refúgio para os estrangeiros. E isso tinha por finalidade que todos os povos da terra buscassem ao Senhor e o temessem. Então Deus vai consentir com o desejo de Davi para lhe ser construído, portanto, o templo. No Novo Testamento, o Templo de Jerusalém, ele serve como símbolo do corpo de Jesus, como também um símbolo do crente que passa a ser a habitação de Deus. A gente sabe que Deus foi se trabalhando na história de um modo pedagógico e progressivo. O templo, o tabernáculo, o templo simbolizava algo superior que Deus faria na vinda do seu Messias. Que Deus não iria mais habitar em templos, em construções humanas, que Ele habitaria no seu povo, habitaria em nós. Então, pedagogicamente falando, no processo da revelação progressiva de Deus aos homens, tanto o tabernáculo quanto o templo representavam, simbolizavam esse desejo de Deus de habitar entre nós. E nos dias do Novo Testamento, passar a habitar em nós pelo seu Espírito. Além disso, o Templo de Jerusalém, na qualidade de moradia terrena de Deus, simboliza ao crente em Cristo Jesus que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Está lá dito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Então é interessante entender essa história do tabernáculo e do templo em função do seu apontamento profético escatológico, tá? Representando que Deus construiria um novo templo com sua igreja. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E aí tem algumas imagens interessantes sobre a antiga cidade de Jebus, tá? Que depois Davi vai conquistar. Essa imagem você está vendo aí, portanto, é a imagem de Jebus. Do lado esquerdo, você tem ali o vale do Inom, do lado direito, o vale... do lado esquerdo o Vale de Ena, do outro lado o Vale do Inom. Lá embaixo na ponta é onde estava o tanque de Siloé, tá ok? E aí você tem lá atrás o Monte Escopos, do lado direito o Monte das Oliveiras, do lado esquerdo o Monte Sião e no meio o Monte Moriá, tá? Onde depois foi construído o templo. Uma outra imagem para relatar isso para nós, ou para demonstrar isso para nós, a antiga cidade de Jebus. Lá em cima no topo você está vendo lá o templo que depois foi construído por Salomão, e aí não é mais cidade de Jebus, agora é Jerusalém. Outra imagem, tá? Lá em cima no topo, tá vendo? O símbolo do templo, tá? Veja lá o vídeo Jebus dos Jebuseus que eu vou explicar isso com detalhes. Uma outra imagem, tá? Desta agora cidade de Davi, desta agora Jerusalém, ok? Mais uma outra imagem para mostrar para nós aí como que ficava, tá? Um detalhe interessante, vou voltar aqui uma imagem. Tem um salmo que virou um cântico que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Ou seja, Jerusalém e o Monte Moriá, onde estava o templo, é cercada por montes. Do lado esquerdo o Monte Sião, atrás o Monte Escopos, do lado direito o Monte das Oliveiras, ok? Mais uma outra imagem aí. Aí chegamos neste momento. Davi teve a ideia de construir o templo, mas foi Salomão quem construiu o templo. Porém, Salomão recebeu de seu pai tudo pronto e mastigado para poder construir e edificar o templo. Davi reuniu todos os oficiais de Israel e comissionou a eles e ao seu filho Salomão para construir o templo. Davi delegou essa responsabilidade a eles. Após a incumbência, Davi entregou a Salomão a planta do templo. Vamos ver isso lá em 1 Crônicas 28, de 11 a 12. E Salomão recebeu, das mãos de seu pai aquela direção que Davi tinha recebido da parte de Deus para a construção do templo. Deus revelou tanto a maneira de aproximação do divino no culto sagrado, como também quais os elementos certos do culto para poder se aproximar dele. E aí Davi recebe essa inspiração de Deus e vai transmitir isso ao seu filho Salomão.
tá? Deus determinou o caráter do templo, tal como havia determinado o caráter do tabernáculo no deserto, séculos antes, nos dias de Moisés. Lembrando que a intenção divina não era a construção do templo. Deus consente com a construção do templo devido a uma finalidade específica, a um momento específico, que daqui a pouco eu vou relatar. O templo, ele seguiria a planta do tabernáculo, a mesma estrutura, dividido em 3 compartimentos: átrio, lugar santo e santo dos santos. E não houve sincretismo algum com as ideias religiosas dos fenícios ou cananeus. Não podemos confundir isso. Não havia nada associado à influência religiosa, pagã, idolátrica dos fenícios ou dos cananeus na construção do templo. O que houve foi uma influência arquitetônica. Daqui a pouco eu explico isso. Davi começou a juntar material para a construção do templo quando Salomão ele era ainda muito jovem, tá? E aí, quais foram os preparativos que Davi fez? Bem, ele separou 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata, 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata refinada. Os oficiais da nação acabaram doando 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro, pedras preciosas. Está relatado lá em 1 Crônicas 29, de 13 a 19. Pedras para a construção, pregos de ferro sem número, madeiras de cedro para as armações e os painéis. Contratou artífices que contribuíram com as suas habilidades. Está lá registrado em 1 Crônicas 22:15. O povo foi obrigado a construir, servindo isso de lealdade ao pacto que outrora fora firmado lá no Sinai, segundo o Êxodo 19 vai nos mostrar. Então Davi foi dando toda aquela base de recursos e de estrutura para a devida construção do templo. O cerimonial do templo também foi designado por Davi por ordem do Espírito de Deus, ou seja, Davi não só deu os recursos, mas também mostrou ali como que seria a dinâmica litúrgica dos cultos que deveriam acontecer no templo. As dimensões do templo, o formato, as dimensões dos móveis e a forma de adoração foram determinados por Deus, transmitidos a Davi, tá? Coisa alguma ficou ao sabor da invenção ou do gosto humano. A iniciativa foi inteiramente divina, ou seja, não foi da cabeça de Davi como que seria a dinâmica litúrgica de culto e adoração a Deus que deveria acontecer no templo. Não houve mesmo qualquer indício de que a arte humana cooperou com a vontade divina no estabelecimento da maneira de o homem se reconciliar com Deus. Ou seja, a proposta, a direção, a orientação sobre como deveria ser o culto, a adoração, foi algo estabelecido, foi algo apresentado por Deus, tá? E transmitido, portanto, a Davi. O templo e o seu ritual retratavam simbolicamente a realização salvífica e redentora de Cristo, ou seja, o que Deus estabelece para Israel no culto e na adoração a Deus, ali por meio da liturgia do templo, da liturgia que deveria acontecer ali, representava, simbolizava aquilo que deveria acontecer nos tempos, né, de Cristo Jesus. Demonstrava, portanto, a obra salvadora, a obra salvífica de Cristo por nós. Portanto, a gente sabe de algo aqui, que depois que Davi faz todos esses preparativos, Salomão agora vai pegar esses preparativos e vai se organizar e vai mobilizar o povo para a construção do templo do Senhor. A construção do templo teve início no 4º ano do reinado de Salomão, provavelmente entre os anos de 967 a 966 a.C. O encarregado das fundições, das fundições daqueles metais preciosos, foi de um fenício de Tiro. E também havia artífices sidônios que trabalhavam para o rei de Tiro. Nós vamos ver isso registrado lá em 1 Reis 5:6 e 1 Reis 7:13. Foram contratados pelo fato de não haver israelitas capazes de fazer tal tipo de trabalho e de construção aprimoradas. Ou seja,
Salomão vai contratar esses profissionais porque não havia essa mão de obra qualificada entre os israelitas para a construção do templo. Então, algumas pessoas de Tiro e de Sidom vão até Jerusalém para ajudar na construção. Em adição a esses operários estrangeiros, Salomão contratou 30.000 israelitas, como também havia ainda 153.600 estrangeiros em Israel. Tá? Sobre toda essa gente foram postos 3.600 capatazes para dirigirem o trabalho deles. Então veja, foi muita gente envolvida na construção do templo. Isso gerou uma dinâmica econômica intensa, emprego, trabalho, ou seja, toda uma dinâmica econômica em função daquela construção gigantesca, daquela construção magnânima que foi o Templo de Jerusalém sob a liderança de Salomão. A madeira e as pedras eram preparadas de antemão a fim de eliminar o grande ruído que isso teria produzido no local de construção. Ou seja, foi toda uma engenharia muito bem montada e elaborada, onde as pedras eram lapidadas em outros lugares e transportadas ali para Jerusalém para construir as bases para o templo e a sua devida edificação. Do 4º ao 11º ano do seu reinado, Salomão esteve ocupado na construção do templo. Tá? Então vamos dizer aí que ele ficou durante 7 anos envolvidos na construção do templo. Foi uma obra de fato monumental. Por consequência de uma negociação com o rei de Tiro, Irão, a madeira da obra vinha do Líbano, enquanto que as pedras eram extraídas de pedreiras próximas a Jerusalém. E aí nós estamos vendo uma imagem ilustrativa que mostra as madeiras vindo lá da região de Tiro, Irão mandando as madeiras que chegavam ali na parte litorânea e eram transportadas para Jerusalém. Tá? Mais uma outra imagem ilustrativa para demonstrar essa grande obra. Tá? E aí já o Templo de Salomão, ou o Templo de Jerusalém, finalizado. Uma outra imagem, o momento em que Salomão está consagrando o templo ao Senhor, depois aí do término da sua construção. E isso é uma outra imagem ilustrativa para nos mostrar como que provavelmente tenha ficado o templo de Salomão. O comprimento total do templo era de 30 metros aproximadamente. Tanto a altura quanto a largura total era de aproximadamente de 15 metros, ou seja, era bem alto. Já o Santo dos Santos tinha cerca de 10 metros de altura, tendo em vista que ele ficava num nível superior ao do lugar santo. Ou seja, na construção que Salomão vai fazer, ele vai elevar em 5 metros de altura o local do Santo dos Santos, demonstrando, portanto, ser um local destacado, diferenciado. Tá? E uma outra imagem para nos ilustrar aí o Templo de Salomão. Tá? Mais uma outra imagem aí. Os altares, ou melhor, as pias de bronze que ele mandou construir. Bem, vamos destacar algumas coisinhas sobre o Templo de Salomão. Como que era o edifício? O templo ele era um edifício longo, aberto em um dos seus lados menores e dividido internamente em 3 partes. O lugar santo, ou melhor, o ato, lugar santo, Santo dos Santos. Algumas analogias e influências. A estrutura arquitetônica do Templo de Salomão tem como influência direta os templos da região Ciro-Fenícia. Preste atenção em algo aqui. É a estrutura arquitetônica. No vídeo anterior a esse, quando eu falo sobre os templos da antiguidade, eu vou demonstrar que o Templo de Jerusalém receberá uma influência não litúrgica e de adoração, mas receberá uma influência arquitetônica de construção. Então o Templo de Jerusalém, construído por Salomão, ele está reproduzindo um estilo arquitetônico que era usado naqueles dias. Não tem nada a ver com o tipo de adoração que era feito, com a dinâmica litúrgica, isso é algo muito específico de Israel. Tá? É provável que o arquiteto responsável pelo templo, ou pelo projeto, e sua execução fosse de origem fenícia, conforme registrado lá em 1 Reis 5,14. Bem, o sítio do templo, o local do templo. Davi, após ter erigido um altar na ilha de Araúna, designou o lugar como a casa de Yahvé e o altar como o altar dos holocaustos para Israel. Sua mobília.
a Arca da Aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, 10 candelabros. Isso foi construção de Salomão, tá ok? Diferente um pouquinho lá do tabernáculo. O tabernáculo tinha apenas um candelabro, agora tem 10, tá? O altar dos sacrifícios, o mar de bronze, que era uma cuba sustentada por 12 figuras de touro, você tá vendo aí na imagem ao lado à direita, 10 bases rolantes com bacias de bronze, onde os sacerdotes se lavavam e se purificavam. A estrutura do templo era formada de 3 pavimentos, como os templos cananitas. Seu interior compunha-se de um vestíbulo, chamado de Ulam, um santuário externo, Recal, e um santuário interno, o Santo dos Santos. Veja o vídeo Templos da Antiguidade, onde eu explico isso também de um modo detalhado. Seguindo o esquema estrutural de todos os templos pagãos, ele tinha ao longo das paredes e colunatas do pátio interno e externo câmaras administrativas de serviço e de utilidade para o uso dos sacerdotes e uso dos levitas. Okay? Ali eram guardados os tesouros do templo, as vestes cerimoniais, os materiais de iluminação para a menorá, os instrumentos musicais do serviço do templo e as facas para o sacrifício. Ali também havia engradados para alojar os animais a serem sacrificados, áreas para o esquartejamento das carcaças e a retirada do couro, uma padaria onde se assava diariamente o pão sagrado, um banheiro para a purificação ritual dos sacerdotes e um depósito de lenha. Ou seja, havia uma estrutura gigantesca para a manutenção do templo. Eram vários sacerdotes que oficiavam em turnos, e ali era o local central de adoração de todo o povo de Israel. Então os sacrifícios eram constantes, havia muito sangue de animal, muito sangue, que era devidamente canalizado, segundo ali a estrutura. Então havia toda uma dinâmica de funcionamento, né? Era algo assim gigantesco. A funcionalidade do templo, com toda a estrutura que os sacerdotes precisavam ter para se banharem, os animais que eram sacrificados diariamente, cotidianamente, vários animais eram sacrificados, muito sangue que escorria, carcaças de animais que eram queimadas, as partes dos animais, enfim, todo um conjunto aí bastante grande, né, dos elementos da liturgia que acontecia no Templo de Jerusalém, tá? E aí está uma imagem, portanto, do templo, né? Como que Salomão ornamentou, como Salomão ampliou, como ele fez algo de fato bonito, né? 10 menorás, os pães da proposição, os serafins grandes, né? Que ele tinha feito ali, fez algo realmente muito bonito, muito suntuoso. E aí mais uma outra imagem. Bem, o caráter desse templo. O templo ele fazia parte de um conjunto que também compreendia o palácio e as suas dependências, o Palácio de Salomão, tá? Essa ligação entre templo e palácio se acha em outros lugares no Oriente Antigo. Ou seja, se a gente for pesquisar um pouquinho sobre os outros povos, vamos ver que alguns templos de outros povos estavam ligados, né, esteticamente ou geograficamente aos templos onde os deuses também eram adorados, né? Trata-se de um santuário de estado. Portanto, o Templo de Jerusalém, ele não teve uma originalidade arquitetônica. Como eu disse, outros povos, e eu explico isso no vídeo Templos da Antiguidade, tinham ali também uma estrutura arquitetônica. A inovação de Israel, a originalidade de Israel era a dinâmica litúrgica, os atos de culto, tá? Portanto, trata-se de um santuário de estado onde o rei e o seu povo rendem um culto público ao Deus nacional. Essa proximidade do palácio com o templo demonstrava a coabitação de Yahvé com o rei escolhido por ele para governar o seu povo, além de exprimir o ideal teocrático de Israel, o ideal de que era Deus quem governava Israel a partir do seu representante, neste caso o rei, e nesse caso específico o rei Salomão, tá? Agora, a característica mais notável do Templo de Salomão é que nele não havia qualquer ídolo. Essa é uma outra diferença dos outros templos, dos outros povos que possuíam seus ídolos, que possuíam lá imagens de escultura. No Templo de Jerusalém não havia nenhum ídolo, porque Israel tinha aprendido desde lá do Sinai, no pacto de Êxodo 19,
que não deveriam construir nenhuma imagem de escultura para representar a Deus. Então não havia nenhum ídolo no templo de Salomão. O trabalho e a edificação do templo ocupou ao todo 7 anos e 6 meses. Foi uma obra monumental que movimentou a economia de Israel e os esforços do povo e principalmente de Salomão para ver esse projeto concluído. Tá? No Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, havia somente o propiciatório que servia de tampa da arca, onde se manifestava a Shekinah, o fogo azul, a presença de Deus no meio do povo. Isso anunciava ao mundo que os ídolos são desnecessários para demonstrar a presença de Deus ou a sua santidade, porque nenhum ídolo, nenhuma representação conseguiria expressar a grandeza, a santidade e a supremacia e a transcendência do nosso Deus. E visto que o Santo dos Santos, às escuras, só podia ser atingido mediante um elaborado ritual e somente por parte do sumo sacerdote uma vez por ano, com a finalidade de fazer expiação em favor do povo, isso demonstrava que a casa de Yahvé em Jerusalém não era considerada uma casa cósmica de Deus, a Deus habita ali. Não, a ideia era que o templo representava um caminho de salvação. Um caminho de salvação para quem? Para aqueles penitentes, assegurando a eles a graça de Deus para sua satisfação e bênção. Então a ideia não era que o templo era a casa onde Deus habitava, mas ali era o caminho para se achegar à presença de Deus. Vamos ver isso lá em 1 Reis 8, 27 a 30. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter. Essa é a oração de Salomão. Muito menos este templo que eu construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a orientação que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para esse lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Uma outra diferença importante: nos templos dos outros povos, a ideia que se tinha era que aqueles templos eram a casa da divindade, onde a divindade habitava. Para Israel, não. O templo não era a casa de Deus, não conseguia conter a Deus, mas era o local onde ele manifestava o seu favor e a sua graça, e o caminho para a sua presença, através ali do sacrifício dos animais, da aspersão do sangue, para se achegar à sua presença. O Templo de Jerusalém, sabemos que era também um lugar onde 3 festividades anuais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, eram celebradas, tá? O povo se reunia ali a fim de se regozijar diante de Deus e relembrar as bênçãos recebidas da parte dele. E agora vamos ver algumas fases históricas do Templo de Jerusalém, tá? Vamos ver essas fases históricas que o Templo de Jerusalém passou ao longo aí, da sua existência. O Templo de Jerusalém era o santuário de estado da capital e o centro religioso da nação. Isso, portanto, que vai se tornar o Templo de Jerusalém. O seu destino estava ligado à história política e religiosa do reino de Israel. E ele passou por 3 fases distintas em toda a sua história. Primeira fase, o Templo de Salomão. A segunda fase, o Templo de Zorobabel. Por quê? Porque no ano 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, entra em Jerusalém e destrói o Templo de Jerusalém. E depois de 70 anos, os israelitas retornarão da Babilônia e vão reconstruir o templo nos dias de Zorobabel, tá? E o templo de Herodes. O templo de Jerusalém era, portanto, o espelho da vida religiosa da nação. Primeira fase, o Templo de Salomão, que nós já vimos, tá? Essa foi a primeira fase da sua existência histórica.
Ele foi o centro religioso de Israel e continuou assim mesmo depois da separação dos dois reinos e apesar da edificação por Jeroboão de um santuário concorrente em Betel. Isso aqui é importante. Quando o reino de Israel se dividiu logo após a morte de Salomão, e aí se divide em dois, Reino do Norte, as 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão, e Reino do Sul, Judá, sob a liderança de Roboão, quando se divide, o templo, que era o centro religioso e de unidade da fé de Israel, estava em Jerusalém. E Jeroboão, para não permitir que as tribos do norte viessem a Jerusalém e deste modo estivessem debaixo da influência de Roboão, ele vai construir um outro templo em Betel e no Monte Gerizim, lá na região onde posteriormente foi chamado de Samaria. Ele vai construir um templo maior e mais suntuoso, porque o norte de Israel era muito mais rico do que o sul naqueles dias. Ele vai construir um outro templo para rivalizar, para impedir que os israelitas fossem a Jerusalém adorar ao Senhor. Tá? Isso é um detalhe bastante interessante. Se Jerusalém se tornou a cidade santa, é porque ela possuía o templo, mesmo após o cisma, a divisão política entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. A segunda fase é o templo de Zorobabel. Templo que vai ser reconstruído com aqueles judeus que voltam da Babilônia, e você conhece o relato, está lá no livro de Esdras, quando os judeus retornam, Esdras e Neemias, na realidade o livro de Esdras é que vai relatar isso, Neemias também, mas Neemias vai mostrar a construção dos muros, mas lá em Esdras vai nos mostrar o momento em que Israel volta, ou melhor, um grupo pequeno de judeus voltam da Babilônia, porque a grande maioria fica na Babilônia, voltam para Jerusalém, encontram Jerusalém destruída e decidem como pontapé inicial reconstruir o templo. E aí você conhece o relato bíblico, que eles lançam as bases do templo, mas logo começam a sofrer uma forte oposição para não construir o templo, e aí eles param a obra por 17 anos. Até que Deus levanta Ageu e Zacarias para exortar o povo a retomar a construção do templo, e em 5 anos eles concluem aquela obra. Você vai ver isso lá no livro de Ageu e de Zacarias. E o que é interessante é que essa reconstrução se dará durante os dias de Zorobabel, que era o governador do povo ali na terra. Um detalhe importante aqui a destacar é que esse templo de Zorobabel, nos dias do profeta Ageu e Zacarias, não tinha a beleza e a suntuosidade arquitetônica como o templo nos dias de Salomão, tá? Porque Jerusalém tinha sido destruída e agora não tinha mais aquela beleza de outrora, tá? E aí uma imagem do templo de Zorobabel. E agora nós chegamos no templo de Herodes, que foi o templo nos dias de Jesus. Uma obra monumental feita por Salomão, uma obra assim que despendeu muitos gastos econômicos e financeiros, mas foi uma obra gigantesca promovida por Herodes, superior em suntuosidade e beleza ao templo de Salomão. Muito superior. Porque além da ornamentação do templo, Herodes vai mandar fazer a esplanada do templo. E é este o templo que vai estar de pé durante os dias de Jesus e da igreja primitiva, lá de Atos capítulo 2. Este templo reconstruído, o templo de Herodes. E aí algumas imagens dele, né? Herodes ornamentou o templo de Zorobabel. Eu falei aqui que ele não tinha a beleza arquitetônica, a suntuosidade do templo de Salomão, mas acho que eu cometi um erro aqui. O templo de Salomão ele era suntuosíssimo. Só que a grande diferença do templo de Herodes é porque Herodes ele fez algo monumental com a esplanada do templo, que é toda esta área que você está vendo em torno do templo, de aproximadamente 22, do tamanho de 22 campos de futebol, tá? E uma imagem, portanto, do templo de Herodes, era este o templo nos dias de Jesus, tá? Uma outra imagem aí, para você poder ter uma noção de como ele era. Lá em cima, no canto superior esquerdo, você está vendo a fortaleza Antônia construída pelos romanos para monitorar as coisas que aconteciam dentro do templo, ali no átrio dos gentios,
tá? E toda a dinâmica que acontecia dentro do templo onde só entravam os judeus. Tá? Tudo isso foi obra feita durante os dias do rei Herodes. Uma outra imagem para ilustrar para nós, tá? De fato era uma construção gigantesca, suntuosíssima também, a tal ponto dos romanos reconhecerem a competência arquitetônica e urbanística de Herodes e destacar que este templo que ele mandou ornamentar e ampliar, de fato era uma das maiores construções arquitetônicas daqueles dias. Então veja aí a imagem do Templo de Jerusalém, tá? 4 átrios faziam parte do Templo de Jerusalém. O átrio dos gentios era assim chamado porque os gentios podiam entrar no mesmo, esse lugar mais externo, à esquerda e à direita. Mas não mais adiante sob a pena de morte, ou seja, eles não podiam entrar dentro do lugar que era reservado apenas aos judeus. Simbólico de modo espiritual, esse átrio mostrava que os gentios tinham acesso limitado à adoração e ao serviço a Deus. Eles não podiam adentrar o santuário e muito menos o Santo dos Santos. Porém, em Cristo, todas essas barreiras caíram. E isso fica claro para nós lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Né? Ou seja, havia uma separação entre judeus e gentios. Os gentios podiam ir até o templo, mas eles ficavam no átrio dos gentios. Eles não tinham o privilégio e a exclusividade de poder entrar numa adoração mais próxima e íntima de Deus, como os judeus assim o tinham. Tá? Havia o átrio de Israel, onde os homens de Israel tinham o direito de admissão a esse átrio, que representava um outro nível de acesso. Os gentios tinham um nível inferior, melhor dizendo. O povo de Israel, os israelitas, tinham um acesso mais privilegiado. Embora participasse da adoração no templo, os israelitas comuns não tinham acesso ao Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar ali a fim de cumprir a expiação simbólica sob o propiciatório. Havia o átrio dos sacerdotes, e era nesse átrio que ficava o altar dos holocaustos, e onde os sacerdotes e levitas exerciam o seu ministério. Esse átrio representava ainda um outro nível de acesso a Deus, embora ainda não o mais elevado. O Templo de Jerusalém, com suas muitas divisões e níveis de acesso, servia de tipo de acesso gradual a Deus. E o átrio das mulheres. Esse átrio ficava um pouco mais próximo do santuário do que o átrio dos gentios. Era posto à disposição das mulheres israelitas para que ali pudessem prestar o seu culto de adoração a Deus. No Evangelho, nós aprendemos que em Cristo não há qualquer distinção entre homem e mulher no que concerne a privilégios espirituais. Isso é interessante. Aí você entende o texto de Gálatas 3:28, quando Paulo fala que em Cristo não há homem e mulher, escravo nem livre. Por que ele quer dizer isso? Porque havia essa separação. Dentro da mentalidade religiosa judaica em torno do templo, havia uma separação. O lugar dos gentios para adoração a Deus, um lugar menos privilegiado. Os israelitas, as mulheres, haviam privilégios. E em Cristo tudo isso foi quebrado. Não existe mais essa divisão. Tá? Essa imagem aí mostra para nós onde ficava o pátio das mulheres, a porta formosa, onde só podiam entrar, portanto, os israelitas, o pátio dos gentios, onde os não-judeus podiam estar, mas não podiam adentrar. Em Cristo, todas essas barreiras foram removidas, foram tiradas, tá? Tem as muralhas em torno do templo, o pináculo do templo, a Forte Antônia, né? O Forte Antônia, o Fortaleza Antônia, o Pórtico de Salomão, onde ficava, tá? Esse era o templo de Herodes nos dias de Jesus. Também conhecido como Segundo Templo, foi o templo reconstruído nos dias de Zorobabel e ornamentado por Herodes. Uma outra imagem que você está vendo aí, e uma comparação entre o templo de Salomão, tá, e o templo de Herodes. A gente pode ver que o templo de Herodes foi um pouco mais ampliado. O templo de Salomão ele era muito suntuoso, é verdade, mas o templo de Herodes também teve uma ampliação, né, vamos dizer assim, arquitetônica. Mas você consegue ver ali algumas diferenças. Uma outra imagem para poder nos dar uma ideia de como funcionava naqueles dias,
E aí uma imagem interessante, eu gosto dessa imagem porque ela vai mostrar as portas de acesso. Você tem a porta de Warren, a porta de Wilson, a porta de Barclay e a porta de Robinson. Por que esses nomes? São arqueólogos que descobriram nos escombros do Templo de Jerusalém, lá na terra de Israel, de modo recente na nossa história, descobriram por pesquisas arqueológicas essas portas de acesso por onde entravam as pessoas. As portas de Uda, assim chamada por causa da profetisa Uda, que ficava ali na escadaria, tá? E aí uma imagem desse templo de Herodes, né, na sua ornamentação, uma imagem bastante bonita, para tentar nos dar uma ideia de como funcionava, e essa imagem do sumo sacerdote oficiando a Deus em favor do povo, numa das festas de peregrinação, tá? Muito interessante isso, essa imagem, né, mostrando aquele momento em que os judeus se reuniam para adorar a Deus ali no templo. Foi numa dessas ocasiões que Jesus se levanta na festa de tabernáculos para dizer que eu sou a luz do mundo, né? Quem crê em mim, ou melhor, eu sou a luz do mundo e eu sou a água, né? Conforme estava registrado no Evangelho de João. O Templo de Jerusalém, durante a era pós-exílio, sempre foi alvo da devoção mais apaixonada dos devotos. Ele representava para eles, de uma forma psicológica complexa, que provinha das suas específicas experiências históricas e de sua cultura étnica, o supremo símbolo material da religião judaica. Ou seja, a espiritualidade de Israel sempre orbitou em torno do templo. E é depois da destruição do templo, nos dias de Nabucodonosor e depois nos dias lá do Império Romano, que Israel vai ter que se reinventar em torno de como manter a sua espiritualidade viva e acesa. E é que Israel se voltará para as Escrituras, para a Torá, desde lá da época da Babilônia, mas principalmente depois nos tempos romanos. E aí, como que a gente pode entender a teologia do templo? Vimos aí todo um processo histórico, desde os santuários mais antigos, na época dos patriarcas, na época dos juízes, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, a ornamentação do templo feita por Herodes. Bem, há uma teologia em torno disso. E o que nós podemos tirar como lições para nós sobre uma teologia do templo? Vamos lá. O antigo Templo de Jerusalém era por si mesmo uma ilustração dos vários graus de acesso a Deus. Pedagogicamente falando, ao longo do processo histórico da revelação progressiva de Deus, isso sinalizava que havia um processo, um caminho para se achegar à presença do Altíssimo. Havia o ato dos gentios, o ato das mulheres, o ato dos homens, o santuário dos sacerdotes e o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar e mesmo assim uma vez a cada ano. O autor da Epístola aos Hebreus acreditava que aquele antigo templo refletia uma certa realidade espiritual, a saber, o acesso ao Pai nos próprios céus. Ou seja, foi um recurso pedagógico ao longo da história, no processo da revelação progressiva, para nos demonstrar que há um processo para entrar na presença de Deus. Jesus foi capaz de penetrar no mais elevado dos céus, assentando-se à direita de Deus, preparando o caminho para que todos os remidos possam alcançar a mais elevada glória durante todo o processo da eternidade. E foi Jesus quem abriu para nós o novo e vivo caminho para nos levar à presença de Deus. Não há mais necessidade daquela dinâmica ritualística do passado, na época do tabernáculo e do templo. Não há mais necessidade disso, porque Cristo Jesus, além de ser o nosso sumo sacerdote, é também o Cordeiro que se ofereceu em sacrifício por nós. E Ele abriu a nós um novo e vivo caminho, sem mais essas intermediações, e nos tornou todos iguais para nos achegarmos à presença de Deus. Dentro da teologia do templo, qual é a ideia que é transmitida? Que ele era a sede da presença divina. O templo se tornou, nesse sentido, a casa de Deus, entre aspas, um local onde Deus, portanto, ministrava sua graça e favor ao seu povo.
Mas também para o povo de Israel, o templo era um sinal de eleição. O próprio Deus escolheu habitar entre os seus, e Ele escolheu habitar nessa cidade e nesse templo. Um outro aspecto teológico, o simbolismo cósmico do templo. Era a montanha, ou seja, a montanha do templo é o centro do mundo. E detalhe, para o povo de Israel até hoje, o templo de Jerusalém, ou melhor, a montanha, o Monte Moriá, onde lá está o Domo da Rocha, ali aquele local é o centro do mundo, tá? Da mesma forma que as grandes festas de culto se lembravam os eventos de saída do Egito, e que a Arca da Aliança lembrava o pacto de Deus com o seu povo escolhido, assim também o templo lembrava e significava a escolha de Jerusalém e da dinastia davídica, logo a proteção assegurada desde então a essa cidade e a esta dinastia. Deus recusou o templo de Davi, mas recebeu o templo construído por Salomão. Por quê? Por que Deus recebeu esse templo construído por Salomão? Porque isso significava algo. Significava que Deus não queria essencialmente um templo construído, porque Deus não habita em templos. Mas Deus queria a manutenção dos costumes de adoração da época. Ou seja, Deus queria que o povo se achegasse à sua presença. E para se chegar à sua presença era necessário estar isento de culpa por meio de um ato sacrificial, de um substituto no lugar do povo em pecado. Daí porque o símbolo dos sacrifícios, mas tudo isso apontava escatologicamente para o Messias, apontava para Jesus. Deus não podia ser localizado em nenhum sentido mediante a presença de alguma imagem, e nem estava limitado a qualquer forma ou objeto. Por isso mesmo não havia necessidade de um templo, por causa da própria natureza de Deus. Então, colocando aqui de um modo claro, havia necessidade de um templo? Não, porque Deus não habita num templo. Mas por que o templo foi construído, portanto? Por que o templo não foi construído se Deus não precisava de qualquer templo? Por que ele foi construído? Vamos ver lá, Atos 7, 48 e 49. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o lugar do meu descanso? O templo de Jerusalém era uma acomodação, uma mera acomodação às limitações e necessidades humanas do povo do Senhor. O templo não foi construído porque Deus precisava de uma casa. Deus não habita em templos. Ele é transcendente, ele é superior. Mas o templo foi construído como um recurso acomodatício ao povo, na expressão de seu culto e da sua adoração a Deus. Portanto, ele foi acomodado, adequado às limitações e necessidades humanas do povo de Israel. 1 Reis 8, 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter, muito menos esse templo que construí. Salomão entendia isso. Então, diferentemente dos outros templos que eram casas dos deuses, o templo de Jerusalém, construído por Salomão, não era a casa onde Deus morava, não, mas era um local de encontro, onde o povo prestava o seu culto e adoração a Deus e onde Deus ministrava a sua graça e favor. Mas tudo aquilo era um símbolo maior de algo que viria, que Deus teria agora um novo templo no futuro, no meio do seu povo, ou dentro do seu povo, na sua igreja, nos seus. O motivo da construção do templo de Jerusalém, dedicado a Yahvé, não era que os países vizinhos tinham seus próprios templos idólatras. Embora Davi tivesse percebido que a ausência de um templo chegasse a ser vergonhosa, não foi essa a verdadeira causa da construção do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém serviria de memorial protetor para o povo crente de Israel. O verdadeiro propósito desse templo era desviar o coração dos israelitas para longe dos ídolos dos povos vizinhos, a fim de que não viessem a praticar as mesmas abominações e iniquidade que esses vizinhos praticavam. Servia também de memorial em honra a Deus, que tinha livrado Israel da escravidão no Egito e os transportara para a liberdade em Canaã.
em uma adoração centralizada, uma casa de culto religioso central era importante dentro da estrutura do pacto estabelecido entre Yahvé e Israel, conforme registrado lá em Êxodo 19. A lealdade do povo de Israel a Deus era demonstrada por meio dos sacrifícios e ofertas que lhe eram apresentados. E aí uma imagem mostrando o que acontecia continuamente. Ou seja, o que Deus estava interessado era na preservação daquela dinâmica de culto e adoração que era prestado a Ele. E tudo aquilo era um símbolo de algo superior que viria no futuro. Os lugares altos, onde as diversas tribos mantinham uma adoração localizada, contribuía para a desunião da nação de Israel. Tal adoração local desviava dele a adoração que lhe era devido como Criador e Senhor. Por essa razão é que os lugares altos de Israel foram condenados pelos homens de Deus e pelos profetas, havendo assim a necessidade de estabelecer o altar de Deus em um único lugar, para purificar Israel das influências pagãs e idolátricas. O templo, nesse sentido, se tornou necessário a fim de exprimir claramente o apego do povo de Israel ao pacto outrora firmado com Deus. O fato de Davi não ter recebido permissão para construir o templo não significa que Yahvé se recusava a residir simbolicamente em um templo terrestre, e sim que o tempo para a construção desse templo ainda não era apropriado, daí porque Deus ter rejeitado naquele momento. Segundo Samuel 7, de 5 a 11, vai dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde eu tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse o meu povo de Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como também no início tem feito, desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Deuteronômio 12:11. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. E aí, a gente chega ao fim desse vídeo falando sobre a igreja como um templo de Deus. Sei que esse vídeo ficou bastante longo, é verdade, mas é para trazer para você esse esclarecimento a respeito do papel e da centralidade do templo e o que ele nos comunica. Efésios 2:2 diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Segundo nos mostra o Novo Testamento, os crentes em Cristo Jesus tornaram-se a habitação do Espírito Santo, o lugar da sua manifestação. Deus, mediante o seu Espírito, habita em seu templo, ou seja, sua igreja. Ele é o grande Senhor dessa casa, na qual habita como sua possessão. E aí entenda algo: desde lá do passado, desde a época dos patriarcas, do tabernáculo, dos templos de Salomão, do templo de Herodes, do templo aí nos dias também de Zorobabel, aquilo tudo representava algo. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Na realidade, Deus sempre quis habitar no seu povo. E isso só se tornou possível quando nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, como Cordeiro de Deus, e abriu-nos um novo e vivo caminho à presença do Altíssimo, onde agora o Altíssimo passa a habitar em nós e nos tornamos o seu templo, a sua habitação. Assim,
Temos o verdadeiro templo de Deus, edificado pelo Deus Filho e habitado pelo Deus Espírito Santo. Deus Pai, em toda a sua plenitude, habita na igreja e a enche. Esta igreja é constituída como templo santo e dedicada a Deus no Filho e é ocupado pela doce presença do Espírito Santo. Tudo aquilo que aconteceu na história de Israel, a historicidade do templo, na centralidade do culto israelita a Yahvé, tinha uma representação, um apontamento profético escatológico do que Deus haveria de fazer um dia, passar a habitar no meio do seu povo. Por isso que a mulher samaritana, quando conversou com Jesus, ficou intrigada e disse assim: Senhor, qual é o lugar certo de adorar? É no Monte Gerizim, aqui na região de Samaria, onde Jeroboão construiu um templo maior do que o templo de Salomão, lá em Jerusalém, ou o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém, onde vocês judeus adoram. E Jesus fala: mulher, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: chegou agora o momento em que, através da minha entrega, do meu sacrifício, eu vou abrir o acesso a todos à presença de Deus, e Deus habitará agora no seu povo, pelo seu Espírito. Portanto, a igreja como templo de Deus nos ensina algumas coisas. A igreja de Deus é declarada uma obra nobre e maravilhosa, verdadeiramente digna do próprio Deus. Nada existe de tão nobre e de tão digno de reverência como a igreja, vista ser ela o templo de Deus. Nada mais é intimamente unido e indivisível. Portanto, Cristo é a sua pedra angular. Então entenda o papel central da igreja na revelação de Deus, como a sua eterna habitação, o Deus que habita em nós pelo seu Espírito. Nada é mais belo ou melhor adornado, com maior variedade, visto que consiste de judeus e gentios de todos os séculos, países, raças e condições, quebrando todas as barreiras, tirando todas aquelas divisões, para termos livre acesso a Deus. Os maiores potentados, os mais renomados legisladores, os mais profundos filósofos, os mais eminentes eruditos, além daqueles de quem o mundo não era digno, têm feito parte e são parte desse edifício. Nada é mais espaçoso, porquanto se propaga pela terra inteira, incluindo todos os que têm lavado suas vestiduras e as que têm embranquecido no sangue do Cordeiro. Deus habita no seu templo chamado igreja, que está espalhada pela terra, na vida de homens e mulheres que foram reconciliados com Ele mediante a sua graça manifestada em Jesus e que se tornaram agora a habitação do seu Espírito. Nada é tão divino, visto que se trata de um edifício vivo, animado e ocupado pelo próprio Espírito Santo. Nada é tão beneficente, visto que abriga os pobres, os miseráveis, os aflitos de todas as nações, raças e línguas. A igreja, portanto, é um lugar onde Deus opera os seus feitos admiráveis, o teatro da sua justiça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua veracidade, onde Ele é buscado e onde Ele pode ser achado. Deus é achado e encontrado no meio do seu povo, da sua igreja, porque ela se tornou a sua habitação. Você se tornou a habitação de Deus. Assim como existe um único Deus, e como um único Salvador e mediador entre Deus e os homens, e assim como há um só Espírito inspirador, assim também há uma só igreja, onde esse inefável Jeová realiza a sua obra de salvação. A igreja, a despeito de espalhada por todo o mundo, é apenas um edifício alicerçado sobre o Antigo e o Novo Testamento, dotada de um único sacrifício, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E dessa gloriosa igreja, cada alma crente é uma síntese, pois assim como Deus habita na igreja de modo geral, assim também habita em cada crente em particular. Cada um é a habitação de Deus por meio do seu Espírito. E com isso, chegamos ao fim desse vídeo sobre o Templo de Jerusalém. Ficou um vídeo grande, eu sei, mas é um vídeo de extrema riqueza de informação, para você entender
Qual foi o papel do templo na história da fé israelita, na sua centralidade, na sua importância de unidade nacional, de unidade cultural e religiosa, mas que também representava escatologicamente algo superior que Deus faria, de um novo templo que Deus agora viria a construir, o templo de Deus. O templo de Jerusalém, o tabernáculo, o templo de Jerusalém foi uma construção humana pela inspiração divina, mas o templo que Deus está construindo é a sua igreja. O templo que Deus está construindo é o seu povo, e esse templo que Ele está construindo é a sua casa, na qual você e eu somos pedras vivas, que vão sendo coladas umas às outras para ser edificado como casa espiritual, onde Deus habita pelo seu Espírito. Obrigado por ter me acompanhado até aqui, nesse vídeo longo e extenso, mas curta aí o vídeo, compartilhe com outras pessoas, se for preciso estude novamente, e obrigado por acompanhar aqui o EstudoBíblico.net. Até uma próxima, tchau, tchau.